Olá, sejam bem-vindos ao módulo 9. Finalmente chegou um dos pontos que eu mais adoro discutir sobre PPPs, um tema muito atual, igualmente importante, para que a gente consiga manter essa modelagem contratual como sendo algo ótimo, ideal para o atendimento de interesses públicos. Nós vamos falar sobre resiliência contratual das PPPs, sobretudo nesse contexto pós-pandemia. O futuro dos contratos da PPP depende da nossa possibilidade de usar os mecanismos que essa modelagem contratual possui para perenizar o vínculo durante a sua duração. A gente quer, dito de outra forma, evitar extinções antecipadas ou problemas muito graves na execução desses contratos que comprometam a sua qualidade, que comprometam a sua entrega aos usuários. Vem comigo? Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o conceito de resiliência. Pode parecer um pouco esquisito a gente falar de resiliência em contratos, né? A bem da verdade, o termo resiliência, a origem dele conceitual é do mundo da física. Esse é um conceito em que a gente pensa em propriedades de que alguns materiais são dotados, em que eles podem acumular energia quando são submetidos a um certo tipo de estresse, sem se romper. E essa tensão, ela pode ou não causar uma deformação nesse objeto, mas o importante é que ele não se rompe. Essa que é a propriedade de material estudada lá na física. E essa capacidade de tolerar um pico de estresse, tolerar um distúrbio e manter a linha, manter a possibilidade de continuar, é o que faz o conceito de resiliência hoje ser um conceito ubíquo. Nós vemos o conceito de resiliência na psicologia e nós agora também aplicamos esse conceito de resiliência ao mundo dos contratos administrativos, em especial dos contratos de longo prazo, como são as concessões e PPPs. E é por isso que em estudos recentes do Banco Interamericano, esse conceito de resiliência ele tem sido aplicado às PPPs de uma forma muito intensa. Esse conceito que eu trago aqui, ele é então do Banco Interamericano. E eles vão falar da resiliência como sendo essa capacidade de que sistemas sociais, econômicos e ambientais dentro e fora do contrato têm para, a partir de um distúrbio grave, de um evento gravoso que desequilibra, que torna aquele contrato uma posição necessariamente dificultosa, de se reorganizar após esse evento. Isso é muito interessante, né? Os contratos, então, vão manter a sua função essencial, a sua estrutura, o seu escopo, ainda que tenham que passar por transformações, por modificações, adaptações. Esse aprendizado e uma resposta rápida aos eventos de distúrbio, aos eventos que comprometem essa equação contratual, essa base objetiva do contratual, é o que permite a gente fazer uma contratação duradoura que resiste às intempéries. É por isso que é tão importante falarmos de resiliência contratual no mundo das PPPs. Os estudos de resiliência, elas valem para todas as etapas do contrato, desde antes da assinatura. Por que eu digo isso? Geralmente, quando a gente fala de resiliência, é possível que a gente fique pensando muito na gestão contratual. Mas a gente tem pelo menos 4 fases típicas no ciclo de vida de um projeto e cada uma delas tem pontos que são relevantes para a gente discutir o tema da resiliência. Desde a avaliação se a PPP é ou não oportuna e conveniente para aquele tipo de objeto, para a política pública que está sendo desenvolvida, até para aquelas decisões voltadas para a modelagem, que vamos fazer os estudos, junto com o setor privado, eventualmente, para avaliar aqui quais são as decisões econômico-financeiras e jurídicas que vão moldar essa relação. E aqui é muito importante quando a gente fala de resiliência, porque quando eu trago parceiros privados para colaborar com a administração na modelagem, essa é uma relação que também precisa ser bem estruturada, porque senão ela pode desencadear um desperdício de tempo e de recursos públicos ou privados. É muito comum, por exemplo, abertura de procedimentos de manifestação de interesse, PMIs irresponsáveis. Nós vamos gravar um bônus para vocês depois sobre a PMI, para que vocês entendam a lógica dessa colaboração desses procedimentos auxiliares para modelagem, mas para que importa saber que a PMI é um modo com que se convoca o privado ou o privado provoca a administração para contribuir nesses estudos, na elaboração dos estudos de modelagem. A remuneração do
elaborador dos estudos da PMI, ela acontece se e quando a futura contratação vier a ocorrer. Ou seja, o contratado, por exemplo, futuro concessionário dessa PPP, é quem vai remunerar. Muitas das vezes não se faz um bom estudo de pré-enquadramento e já se abre a PMI de forma automática, de forma até, diria, irresponsável, contribuindo para um alto índice de fracasso das PMIs. Então, as PPPs, elas morrem, esses projetos de PPP morrem antes mesmo de nascer. Isso é muito grave, isso manda uma mensagem muito ruim para o mercado percebe isso como um risco, e isso volta em termos de projetos fracassados, pouco interesse do mercado em contratar com o poder público. Então, é por isso que eu falo, a resiliência é importante em todos os pontos desse ciclo de vida do projeto. Quando eu passo para a licitação, aqui também é importante que as regras sejam claras, objetivas, que tenham um compromisso com a segurança jurídica, com a maior competitividade possível, para que a gente consiga fazer uma proposta que seja financeiramente interessante e economicamente sustentável. Isso é muito importante. E a gestão, que é um dos pontos que a gente mais toca, é como que a gente vai lidar com as incertezas que são inerentes a um contrato incompleto, como é o caso das PPPs. E é por isso que a gente vai aqui ressaltar diversos pontos dessa fase de vida, do ciclo de vida das PPPs, como sendo decisões que têm que ser tomadas pró-resiliência, pró-decisões que mantenham este contrato em longo prazo. É interessante ver que essa transposição do conceito de resiliência para o mundo da infraestrutura ficou muito na moda por conta da Covid, da pandemia, mas é uma coisa que já tinha sido gestada há algum tempo, e um dos teóricos que contribuiu para essa transmutação do conceito do mundo da física para o mundo da infraestrutura foi o David Baxter. Aqui é um texto que eu faço referência a um texto que ele publicou no Banco Mundial, reconhecendo que as decisões da resiliência realmente elas podem ter o caráter mais básico possível, como, por exemplo, a decisão nos estudos de engenharia, nos estudos técnicos, do tipo de material, do tipo de tecnologia que vai ser usada, né, de quais são as estratégias e o grau de flexibilidade que esse contrato vai comportar. Isso é um ponto muito crítico quando a gente pensa no direito brasileiro, que classicamente tem uma resistência a admitir a maleabilidade nos contratos administrativos. Quando a gente pensa em PPP, o excesso de rigidez, ele é muito prejudicial, sobretudo quando a gente pensa aqui em termos de resiliência. Quanto mais rígido é o material, menos resiliente ele é. E aqui também não é diferente quando a gente pensa nos contratos. Quando a gente pensa também em questões climáticas, a gente pode pensar na resiliência, e isso é um ponto muito importante quando a gente pensa no aquecimento global, no efeito que esse aquecimento tem gerado no clima, né? Não só das temperaturas serem elevadas, mas também de termos problemas de catástrofes como enchentes, inundações. Tudo isso influencia como a gente constrói um certo empreendimento. A gente não tem dinheiro para desperdiçar para, eventualmente, arcar com uma reconstrução, por exemplo, de uma escola feita no modelo de PPP, caso esse prédio seja destruído por uma questão climática. Aqui no Brasil, a gente ignorou isso por muito tempo, porque não temos grandes eventos sísmicos ou furacões com histórico de destruir infraestrutura, como em outros lugares, mas com a questão climática, isso passa a ser muito importante. E é por isso que esse tema ele tem que ser trazido para dentro dos projetos, pensando decisões a longo prazo em todo o ciclo de vida daquela infraestrutura. E essa infraestrutura não necessariamente tem um ciclo de vida igual ao da PPP, pode ser que ela tenha um ciclo de vida maior. Quando o Estado vai retomar essa infraestrutura, a gente tem que pensar também na durabilidade desses ativos. E falando aqui no tema climático, eu quero destacar um material muito interessante que foi feito ano passado, também pelo BID, e ele fala do conceito de resiliência climática para as PPPs. Então, é um tipo específico da resiliência nas PPPs, voltada para a avaliação das questões climáticas. O que a gente quer falar com isso, né? O que é resiliência climática? Resiliência climática, ela volta novamente para aquelas decisões, para aquele ciclo de vida
da modelagem para pensar como que esses contratos podem ser sustentáveis e tomar decisões embasadas na gestão de riscos associados às questões climáticas. Então, quando eu penso naquela fase inicial de identificação do projeto, de viabilização da própria pretensão que a administração pública tem, eu tenho que fazer, desde já, uma avaliação prévia desses riscos, né? O que a gente chama, vocês vão ler muito em materiais estrangeiros o termo risk assessment, né? Eu vou fazer aqui um diagnóstico preliminar de quais são os riscos ambientais aos quais essa infraestrutura está exposta. Eu vou verificar quais são os pontos de vulnerabilidade para que a gente consiga fazer uma análise de custo-benefício, o value for money, que a gente mencionou, para verificar qual tipo de contrato mais adequado para lidar com aquele objeto que tem vulnerabilidades ambientais, se é a PPP ou, se por outro lado, seria a contratação pública tradicional. Aqui, a gente consegue, inclusive, fazer um perfil de riscos climáticos desde já. Ele não precisa ser detalhado no nível de projetos técnicos, mas o poder público, antes mesmo de fazer a PPP, tem que ter noção dessa dimensão, tem que endereçar essas questões, né? Quando a gente passa às questões de decisão de modelagem, aí sim a gente vai aprofundar esses estudos, essas avaliações do risco climático, inclusive para pensar nas análises de custo-benefício, na viabilidade financeira daquele projeto, que é muito importante, porque o fluxo de receitas que vai entrar para aquele projeto tem que responder caso se materialize aquele risco. E, às vezes, a gente pode pensar até em medidas de mitigação. Pensem, por exemplo, nos prédios públicos, que podem escolher materiais mais adequados para a questão ambiental e, sobretudo, de temperatura. A gente pode escolher materiais ambientalmente mais adequados, que permitam uma dissipação do calor mais inteligente, que não retenham tanto calor, né? Antes de sair colocando vidro espelhado bonito, tem que se pensar nesse tipo de questão. Reduzir, por exemplo, o consumo de energia elétrica, pensar na eficiência energética dos prédios. Todas as decisões, elas podem ser avaliadas aqui do ponto de vista técnico e financeiro, né? Pensando aí na avaliação de impactos na perspectiva ambiental. Passando para a questão da transação propriamente dita, né, da licitação, como que eu vou avaliar aquelas propostas, eu tenho que deixar a visão muito fixa das propostas, das qualificações, para contemplar aspectos ambientais, né? Isso já tem sido feito até nas contratações tradicionais, mas aqui vai ser muito importante eu considerar a qualificação em eventual proposta técnica ou do próprio licitante para responder a questões de resiliência climática nas PPPs. Inclusive, eu posso, eventualmente, avaliar como que eu vou fazer um casamento entre a proposta do privado e os tipos de financiamento disponíveis para aquele projeto, sobretudo porque a gente está cada vez mais atento para as finanças verdes, para os mecanismos inovadores de financiamento voltados para cumprimento, para adequação aos critérios de governança, meio ambiente e responsabilidade social, o tão famoso ESG, né? Vamos colocar aí para vocês no material escrito algumas questões interessantes sobre esse tema do ESG, mas então aqui a gente também avalia a resiliência climática no momento da licitação. E pensem, a questão da pandemia, ela tem uma relação aqui de paridade, né? Então, esses aprendizados que já estavam sendo construídos para questões ambientais poderão ser usados aqui para pensarmos o combate à pandemia e a retomada econômica dos setores de infraestrutura pós-pandemia. Por fim, quando a gente pensa na gestão contratual propriamente dita, a gente tem que pensar em um regime contratual resiliente e de pronta resposta. Então, eu tenho que ter um mecanismo de revisão muito bem alinhado. Nós vimos, por exemplo, que uma boa prática é prever revisões ordinárias de tempos em tempos para fazer essa adequação às novas condições e contextos no qual esse contrato se insere.
Também, se a gente pensa nas revisões extraordinárias, é importante que o poder público tenha compromisso em avaliar essas requisições com celeridade, com seriedade, que o privado, de outro lado, instrua os seus pleitos de revisão, né, de reequilíbrio econômico-financeiro com igual seriedade, com estudos embasados, para que a gente consiga lidar com esses eventos disruptores da equação econômico-financeira. Né? É muito importante nos contratos a gente pensar o conceito de força maior no seu desenho. Né? Aqui, novamente, fazendo um paralelo com a pandemia, isso é uma das grandes questões. O que seria o caso fortuito e a força maior? Como que a pandemia se enquadra em uma dessas hipóteses que não são de responsabilidade nem do contratante público e nem do contratante privado? Essas respostas contratuais e medidas alternativas que permitam reequilibrar a equação econômico-financeira a tempo e modo de continuar com a equação são muito importantes. São que vão prevenir essa extinção antecipada do contrato, contribuindo igualmente para a continuidade da prestação daquele serviço. O que é muito importante pensar que, num contexto de crise fiscal, em que eu não consigo, por exemplo, muitas das vezes fazer um reequilíbrio por indenização, ou por outro, não consigo, por questão de modicidade tarifária, aumentar mais a tarifa, a elasticidade da tarifa já está no seu teto. O que fazer? O que eu posso fazer numa situação, então, de força maior climática ou de pandemia? Uma das coisas que a gente mais tem observado e recomendado é que sejam revistos os próprios encargos, ainda que seja o que a gente chama de waiver, que é aquele levantamento temporário de certas obrigações especialmente onerosas ao modelo de negócios do concessionário. Eu posso reduzir o número de linhas disponíveis, o número de leitos, se não for na pandemia, vamos deixar isso claro. Eu posso, eventualmente, postergar a realização de investimentos que eram tidos como obrigatórios, ou reduzir o grau e tipo desses investimentos. São todas medidas que nos permitem reagir nessa fase de gestão contratual em prol da resiliência das PPPs. E isso tudo desemboca, esse conceito de resiliência desemboca na compreensão de que as PPPs são um contrato incompleto. Por mais que a gente deseje, no momento da modelagem, antecipar todas as questões possíveis, a nossa mente é limitada, a linguagem, a própria linguagem é limitada, e existirão no futuro eventos que não foram previstos, não foram amoldados nessa disciplina contratual. E aqui o que a gente fala é que, por ser um contrato necessariamente incompleto, a PPP ela fica em um flerte, em um desequilíbrio equilibrado ou um equilíbrio dinâmico entre os pontos de incerteza, que são naturais em contratos de longo prazo, e a necessidade de gerar previsibilidade nos vínculos contratuais. Por que eu falo isso aqui? Quando eu penso no binômio incerteza versus previsibilidade, eu tenho que pensar em como que eu lido nessa incerteza, sendo que eu tenho uma estrutura básica do contrato que me garante certas posições, né? Esse equilíbrio dinâmico ele é mantido pela própria equação econômico-financeira. Se eu tenho um evento de incerteza que desbalanceia, eu vou ter um mecanismo para reparar, né? E um texto muito interessante do professor Rafael Veras, que eu coloco a referência aqui para vocês na tela, ele discute, inclusive, a possibilidade de usarmos remédios próprios do direito civil para lidar com essas incertezas dentro dos contratos de PPP. E ele vai estudando uma série de diretrizes nesse texto, e ele pensa que o que é necessário é respeitar aquilo que foi razoavelmente previsto pelas partes. E aqui, o que é intangível é essa estrutura básica, né, esse desenho básico. A precificação, a matriz de risco, as condições da proposta que foram firmadas no momento da celebração, né? A segunda diretriz que ele recomenda é que as partes, em cumprimento do seu dever de boa-fé, de colaboração, elas enderecem soluções razoáveis
para aqueles pontos lacunosos, para os pontos que ou nem foram disciplinados no contrato, ou que foram disciplinados de forma incompleta. E aqui a gente tem uma forma de tornar essa equação contratual também efetiva ao longo dos anos. Eu dou soluções colaborativas, consensuais, para essa incerteza. A terceira diretriz que ele traz, também inspirada em preceitos de direito civil, é a orientação que, em virtude de uma simetria de informação que necessariamente existe entre parceiro público e privado, que vai caber às partes e não a um terceiro propor as cláusulas essenciais desse regime de renegociação. Então, é muito importante a gente ter uma estrutura de diálogo que seja preservada entre parceiro público e parceiro privado. Não que as partes não possam recorrer aos terceiros quando há um conflito, né? Elas podem, é um direito à própria defesa das duas partes, mas inicialmente elas devem sentar na mesma mesa e envidar esforços para manter esse vínculo pelo maior tempo que seja possível, de preferência até o termo contratual. E nesse sentido eu trago aqui uma outra reflexão também brilhante, né? No sentido de que quando eu tenho alteração das bases e circunstâncias que formaram a relação contratual, inviabilizando mesmo o seu cumprimento, né, desequilibrando a sua equação, eu tenho direito à revisão, né? A revisão ela surge como direito em virtude deste desequilíbrio, né? Eu tenho que manter a base objetiva daquele negócio. E a partir daí, eu tenho que abrir o coração para entender que esse desequilíbrio ele pode recair sobre diversos custos, diversas obrigações, e não dá para querer tratar tudo sobre o manto da matriz de riscos ou das cláusulas contratuais, né? Eu tenho que necessariamente, em algumas situações de lacuna, recorrer à boa-fé das partes, como o professor Rafael Veras tinha falado. E nessas circunstâncias, alguns riscos, mesmo que eles tenham sido lá na origem alocados de forma correta, eles podem, por exemplo, ter consequências extremas, consequências que vão além desse horizonte de previsibilidade e que abalam de uma forma tão grande essa equação contratual que a tornam totalmente impossíveis de ser mantida ou extremamente ineficientes. E aqui eu tenho que pensar, então, como que eu vou lidar com essa incerteza, né? E aí, fechando essa lição que é trazida pelo professor Flávio Amaral Garcia, ele fala, em especial, que não dá para a gente ser inocente de achar, por exemplo, que a matriz de risco consiga descer a todos os detalhes, em todas as dimensões que afetam os contratos, né? E se eu, por outro lado, ficar pensando que a alocação de risco é uma obra perfeita, acabada, que se esgotou no momento da assinatura, eu, eventualmente, estou dando um tiro no pé, eu estou inviabilizando a própria resiliência desses contratos. Então, aqui é muito importante a gente saber que o que torna compatível o binômio entre a incerteza e a necessidade de segurança jurídica é a possibilidade de manutenção das condições objetivas do contrato através dos mecanismos de revisão. Isso é muito, é da essência dos pactos concessórios. Então, temos que, inclusive, pensar aqui sobre a questão na perspectiva dos órgãos de controle. Eu quero, então, convidar vocês para a segunda parte dessa aula, que fala sobre como os mecanismos de controle, a incluir o controle externo, são essenciais para a resiliência da infraestrutura. Se ficou com alguma dúvida dessa primeira parte da aula, anota e vamos conversando, tá? Agora eu vou entrar, então, daqui a pouco na segunda parte, e um ponto muito relevante para todos vocês que estão aqui conosco. Vamos falar, então, de quais são os elementos centrais para um bom contrato de PVP e como que o controle interage com esses elementos.